E semana que vem, do 7 em diante. Diz assim a santa palavra do Senhor, versículo número 1 a versículo número 6. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Dá a tua graça, Senhor, para que essas verdades penetrem nossa mente e nosso coração como uma espada afiada, que possa abrir e que possa ser lá depositado e de lá nunca mais sair, para benefício de almas tão pequenas, de almas tão temerosas, de vidas que são meramente chacoalhadas pelas experiências da caminhada aqui nessa terra. Que esse salmo seja um salmo de igual forma de muito temor, de muito tremor, porque diante do Senhor não há máscaras, diante do Senhor não há performance enganosa, diante do Senhor não há ludibriação, diante do Senhor somos tal como somos, e é por isso que devemos temer e tremer diante de um salmo como esse. Para a glória e louvor do teu nome, para a nossa alegria, te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como você percebeu, eu dei como tema da minha exposição nessa noite, maravilhoso demais para mim, baseado obviamente no verso número 6, que é isso que diz, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E minha tarefa hoje é extrair a continuidade desses 3 pontinhos. Maravilhoso demais para mim, 1, 2, 3, e teremos pelo menos 3 respostas para esse maravilhoso demais para mim. Quero iniciar a minha meditação com os irmãos, contando-lhe uma história que certa vez li, em que uma criança perguntou a um rei de uma cidade a seguinte pergunta. Ele disse: Rei, quão grande é Deus? E aquele rei não esperava aquela pergunta, mas rapidamente começou, Ricardinho, a concatenar ideias, a juntar algumas coisas que ele entendia e começou a trazer a resposta da dona Carlinda. E ele disse assim: garoto, sabe quantos grãos de areia temos no mundo? O garotinho respondeu obviamente: sei não, senhor. Ele continuou: dizem que Deus é infinito, mas é humanamente impossível e diante dessa infinitude de Deus, é humanamente impossível você poder saber coisas como os grãos de areia, porque parecem ser infinitos. E inclusive já tentaram calcular o número de grãos de areia. E ele começou a emendar numa história que dizem ser de Arquimedes, o famoso matemático italiano, ali antes de Jesus, nascido no 3º século antes de Jesus, morreu no 2º século, alguma coisa assim. Dizia que Arquimedes, ele tentou exatamente fazer isso. Ele dizia, o argumento do Arquimedes era, de que se o mundo é um mundo finito, não poderia haver um número infinito de grãos de areia. E óbvio, a lógica está correta. Mais tarde, diz o rei àquela criança, os cientistas estabeleceram o tamanho médio de um grão de areia e calcularam quantos grãos de areia existem numa colher de chá. E daí começou os cálculos. Para encurtar um pouco a história, diz que eles multiplicaram esse número por todas as praias e desertos que existem nesse mundo afora. A conclusão foi que a Terra tem cerca, garotinho, de 7 quintilhões de grãos de areia. Aí só se você for da área de exatas, porque está todo mundo, ou boa parte, voando, quintilhões, o que é isso? A criancinha olhou para ele com uma grande interrogação no meio da face.
Diz assim: é muito, né? Nossa, respondeu o rei. Para facilitar, você tem assim, garotinho, ó, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões. São meramente 18 zeros depois do 7. 7 quintilhões. Você acha mesmo que eles acertaram nas contas? O rei perguntou à criança. E aquela criança disse mais ou menos assim: sei lá, eu acho que não, porque a gente quando começa a contar certas coisas, às vezes a gente se atrapalha, e eu não sei se eles contaram um grão por grão. O rei disse, pois é, você tem toda a razão, mas Deus sabe quantas existem, quantos grãos de areia existem. Mas me permita uma coisinha mais, garotinho. Olhe para cima, olhe para o céu. Você sabe quantas estrelas tem lá no céu? Ele disse, é outra pergunta difícil, eu também não sei. Estima-se, diz ele, que na nossa galáxia, chamada de Via Láctea, possui entre 200 ou 400 bilhões de estrelas. As galáxias, segundo o rei dizia, possuem em média centenas de bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias do universo. Isto resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. E mais, a Bíblia diz assim, o rei disse, o Senhor edifica Jerusalém, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. 10 sextilhões. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O rei voltou para a criancinha e disse assim: Deus conhece cada grão de areia da praia, cada estrela brilhante e não brilhante no céu. E ainda conhece você, garotinho, pelo seu nome. O garotinho arregalou os olhos assim e disse: nossa, ele é muitíssimo grande, parecendo Chaves. Eu nem sei dizer como é isso. O rei disse: bom, então você chegou à conclusão exata. É isso mesmo. Deus é muitíssimo grande. E a gente não sabe nem como dizer isso. Basicamente é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. É demais para a gente. Basicamente esse é o argumento aqui do salmista quando ele diz o que diz. Me permita só dar preliminares do nosso salmo, porque isso vai nos ajudar no percurso ao longo dos domingos seguintes. Primeira coisa que eu penso que é importante a gente destacar e que você também sabe. Esse é um dos mais notáveis hinos sagrados que nós temos. Este salmo é uma das mais sublimes composições que nós temos, não na escritura meramente, mas no mundo. Como é que pôde, eu não sei se você já chegou a pensar, mas eu me indaguei com isso. Como pôde um pastor de ovelhas, porque o argumento, eu não quero entrar nessa quem é o autor, porque eu já estou acreditando que o autor é Davi. Então a minha indagação foi: como pôde um pastor de ovelhas conceber um tema tão sublime e escrever esse tema com a profundidade que aqui ele escreveu? Um mero pastor de ovelhas do campo. A resposta só pode ser, só foi por inspiração divina, só podia acontecer esse tipo de coisa com uma inspiração do alto, uma inspiração do céu. Porque nenhum filósofo antigo jamais alcançou visões tão sublimes das perfeições e do governo de Deus como os profetas hebreus alcançaram, como aqui nós encontramos. Esse salmo canta a onisciência e a onipresença de Deus, e o seu tema principal é o modo como Deus conhece todas as criaturas. Conta a história que o famoso filósofo e matemático grego chamado Pitágoras, que você realmente deve conhecer, a gente estudava isso no tempo de colégio, conta que ele repetia
todas as manhãs e todas as tardes, o que ele chamava dos seus preceitos de ouro. Os seus preceitos de ouro, aquilo que ele entendia como valiosos, dizem que ele repetia todas as manhãs e todas as tardes, para que isso nunca saísse da sua mente, nem tampouco do seu coração. E de acordo com um puritano chamado Samuel Annesley, do século 17, ele disse que nós deveríamos fazer a mesma coisa com esse salmo. Nós deveríamos repetir esse salmo e relembrar dessas verdades preciosas, para que isso nunca saia do nosso coração, para que isso nunca saia da nossa mente. E se esse é o nosso desafio, a nossa proposta, eu convoco você a, junto comigo, passear nas páginas ou nas palavras belas que aqui o salmista nos trouxe. A primeira resposta para a pergunta, ou para a continuação da frase, maravilhoso demais para mim, é exatamente o teu conhecimento, Senhor. Se não, veja, verso número 1, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. A primeira coisa que o texto deixa muito claro é que Deus tem um conhecimento perfeito de nós, porque veja, a palavra aqui, sondas, é uma palavrinha hebraica que significa procurar, buscar, que significa pesquisar, examinar, investigar, esquadrinhar, explorar ou examinar detalhadamente. É interessante porque o povo de Israel, eles usavam esse termo, exatamente esse termo, sondas ou sondar, para descrever, por exemplo, a escavação ou a exploração profunda de uma mina, bem como também usava para exploração ou expiação de terras que porventura eles queriam conquistar. Assim é o conhecimento divino acerca de toda criatura debaixo do céu. O Senhor nos conhece tão completamente como se nos tivesse examinado minuciosamente. É como se Deus tivesse nos investigado e de maneira detalhada Ele nos conhece. É como se o salmista estivesse aqui dizendo que Deus conhece os recônditos ou os recantos mais secretos do nosso coração. E foi isso que o autor lá, o profeta Jeremias, nos disse, lá em Jeremias capítulo 17, verso 10, quando ele diz assim, me acompanhe, diz, eu, o Senhor, é a mesma expressão, esquadrinho, é a mesma palavra, a palavra chacar, que é utilizada lá no Salmo de número 139, verso 1. Ele esquadrinha, ou seja, ele conhece, eu, o Senhor, conheço os recantos mais secretos, eu explorei, eu examinei detalhadamente o quê? Continue no texto, o coração. Eu, o Senhor, examinei detalhadamente o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Após pecar, Adão e Eva fizeram o quê? Se esconderam. Eu acho que Deus deve ter feito assim. Escondido o sorriso para assim, você está brincando? Você não se esconder mesmo? Caim, você deve lembrar da história, levou o seu irmão para o campo e lá o matou. Deus, em Gênesis capítulo 4, verso 9, perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? E ele disse, eu não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Como se ele pudesse ludibriar, como se ele pudesse enganar, ou como se ele pudesse esconder alguma coisa do próprio Deus. E até mesmo Davi, você deve lembrar bem da história, Davi tentou esconder o seu adultério e o seu assassinato. Ele assassinou indiretamente um homem, quando colocou na frente de batalha, porque havia tido relações com a esposa desse rapaz, enquanto ele estava na guerra, guerreando pela nação na qual Davi era rei. E ele tentou camuflar, porque a moça engravidou, e ele tentou esconder de um lado para outro, e não escondeu, por quê? Porque o Salmo de número 139 revela o Deus, que era o Deus de Davi. E por fim, seja Adão, seja Eva, seja Caim, seja Davi, por fim todos descobriram que Deus sabia absolutamente tudo a respeito deles. Por quê? Porque nunca houve um tempo em que fôssemos desconhecidos de Deus. Isso vale para você e para mim. Nunca há um tempo em toda a nossa história que fôssemos desconhecidos para Deus. Inclusive Efésios capítulo número 1, Dona Adriana, fala que Deus já desde a eternidade nos escolheu, desde a eternidade nós já estávamos no rol
de pessoas que existiriam nesse mundo. Deus já nos conhecia. Mas preste atenção numa coisa, observe como o salmista torna tudo isso de maneira pessoal, que para mim é o que é muito importante para a gente na argumentação aqui. Veja que o salmista torna isso aqui muito pessoal, senão, veja, ele não diz, ó Deus, tu conheces todas as coisas, embora fosse valioso ele dizer isso, porque de fato Deus conhece todas as coisas, mas ele não escreve a frase assim, ele diz, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Sim, cada detalhe da vida humana está aberto diante de Deus. E aqui eu quero que você faça essa lição. Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? É bom que Deus saiba de absolutamente tudo? Eu acho que dá para a gente responder as duas coisas. É bom. Qual é o lado bom? É que em nossos momentos mais difíceis, nas nossas angústias mais dolorosas, nas injustiças que nós padecemos aqui nesse mundo, o que é que acontece? Deus sabe de absolutamente tudo. Isso é confortador, pois Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus justo, mas aí tem um lado que a gente pode chamar de complicado ou ruim, como eu coloquei ali. Ruim, porque você está encrencado, essa é a ideia de eu colocar ruim. Mas que tem, obviamente, esse aspecto bom, porque Deus é um Deus justo, é que Deus conhece toda sujeira, é que Deus conhece todo pensamento impuro, é que Deus conhece cada atitude e comportamento pecaminoso que nós tivemos, é que Deus sabe exatamente tudo o que acontece nos recônditos mais secretos do nosso coração, da nossa mente. Trocando em miúdos, resumido isso numa frase, poderia ser assim: Deus conhece o que há de pior em cada ser humano. Em cada ser humano. Em cada ser humano. E você é um ser humano. Deus conhece o que há de pior em cada ser humano. Ele conhece absolutamente tudo de ruim que existe em nós. Assim sendo, Davi se aproxima de Deus. Olha que argumento é esse. Davi se aproxima de Deus na certeza de que é impossível alguém enganar a Deus. Impossível enganar a Deus. Tudo ou toda a vida, a sua, a minha, de qualquer pessoa nesse universo, toda vida é um livro aberto diante de Deus. Sejam os atos públicos, sejam os atos privados. Deus sabe de tudo da vida de Davi. Deus sabe de tudo acerca da sua vida. Em seguida, ele vai esmiuçando o que ele acabou de dizer. Por isso, lhe convido para o verso 2. Olha o que ele diz no verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O verbo saber aqui é interessante, porque saber, ele tem o significado de distinguir e discernir com entendimento. E não apenas reunir dado bruto. Não é une só dados brutos. Ele distingue cada ato, cada comportamento. Se não, veja, olha a parte inicial do verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. Eu penso que ele está falando aqui sobre os atos mais comuns e casuais da vida. Os meus movimentos mais necessários são observados por ti, ó Deus. É tanto que uma outra tradução traduz assim, ó. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Tu, por quê? Porque Davi usa esse pronome pessoal aqui para dizer diretamente a diferença entre Deus e todos os outros que se dizem deuses nesse mundo. Tu, Senhor, tu. Como se dissesse mais ou menos assim, tu e somente tu, ó Deus, em todo esse vasto universo, conheces tudo o que se pode conhecer acerca de mim, até mesmo os meus pensamentos, até mesmo as coisas mais simples e básicas, as mais complexas e mais profundas, só tu, ó Deus, é capaz de saber todas essas coisas. Alguns dizem, inclusive, que a expressão me levanto ou levanto pode referir-se a levantar da cama, com aquele momento que a gente inicia o dia e Deus sabe muito bem se nós já iniciamos esse dia com o coração e o pensamento nele. Então essa é uma possibilidade quando ele diz me levanto. Ou quando ele fala levanto pode estar se referindo a ir trabalhar. Quando eu me levanto para o trabalho, Senhor,
Ou pode ainda referir-se a levantar-se da mesa quando Deus nos supre das nossas necessidades. Enfim, poderia ser algumas delas. Porém, o Targum, que são comentários e tradução em aramaico da Bíblia hebraica, são comentários que se fazem de algumas passagens. A ideia de levanto aqui é a ideia de levantar-se para ir para a guerra. Alguns comentários dizem que quando Davi fala de me levanto, ele está falando de levantar-se para ir para a guerra. Então aqui, se aqui for o correto, Davi está dizendo sempre que me levanto para ir para a guerra, eu vou no nome do Senhor e na força do Senhor e na orientação do Senhor. Tu sabes se vou à guerra na confiança do meu braço ou na tua confiança e na tua força. Eu penso que isso aqui há uma aplicação muito interessante para todos nós. Quando nós vamos para a guerra da vida, para a guerra da semana, para a guerra dos momentos difíceis, para a guerra das mais variadas experiências que nós estamos lidando semana após semana, eu entendo que isso aqui deveria fazer parte da nossa prédica, do nosso antes de ir para essas coisas. Antes de você ir para a guerra da semana, você precisa estar aos pés de Cristo. Antes de você ir para a guerra de uma situação delicada, você precisa ir aos pés do nosso Senhor. Para quê? Para que fique muito claro que você vai enfrentar as batalhas que você há de enfrentar ao longo de sua semana, ao longo do seu mês, ou as que você tão somente está focado no coração, não na sua força, não na sua confiança, mas na confiança e na força daquele que de fato nos dá força, naquele que de fato nos orienta. Eu penso que isso aqui poderia ficar muito vívido no seu coração e no meu. Nas guerras da vida, a gente só tem capacidade de lutar se for levantando-se na confiança e na força do Senhor. Mas preste atenção, na parte B do verso 2, o nosso autor diz uma coisa interessante. Ele diz assim, de longe penetras os meus pensamentos. Olha que coisa interessante, antes que seja meu pensamento, ele é conhecido previamente e compreendido por ti. Embora o meu pensamento seja invisível aos olhos, embora eu mesmo não conheça a forma que ele assume, tu, Senhor, já sabes cada um deles. Ele diz, de longe, percebeu, parte B aí do verso 2, de longe. Isso não significa que Deus está distante dos nossos pensamentos, mas que Ele os entende quando os pensamentos, ainda estão longe de nós, estão longe do nosso conhecimento. Veja que texto interessante, corroborando com essa ideia. Deuteronômio 31, 21 diz assim, conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Olha Deus falando do seu povo lá. Deus conhecia os pensamentos do seu povo. Antes deles chegarem à terra de Canaã, Deus sabia como é que eles seriam lá, os pensamentos que eles teriam lá. Alguém certa vez escreveu mais ou menos assim: tu caminhas comigo quando eu ando, quando vou para a minha cama para descansar, ali eu te encontro. E em toda parte, nem o menor pensamento cresce em mim, nenhuma palavra sequer eu pronuncio que ainda impronunciada não conheças. Tu sabes de todas as coisas. Conta que os egípcios chamavam Deus de o olho do mundo, a quem tudo ou a que tudo vê. Tu és o olho do mundo e do teu olho nada escapa. Verso de número 3, me acompanha, ele diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Em outras traduções é mais ou menos assim, sabes muito bem quando trabalho, cercas o meu andar e o meu deitar. A imagem que ele está trazendo aqui é que, Senhor, tu estás ao meu redor, como o ar que nós respiramos. Como é que está o ar que nós respiramos? O ar está continuamente ao redor de todas as criaturas vivas. Eu estou fechado dentro do muro da tua existência, Senhor. Eu estou cercado pelos limites do teu conhecimento. Andando ou dormindo, eu ainda sou observado por ti.
Eu posso deixar o teu caminho, mas tu nunca deixas o meu caminho. Eu posso dormir e me esquecer de ti, mas tu nunca adormeces, nem te esqueces de mim. O significado no original não é apenas cercar, mas distinguir. Agora presta atenção. Ele está dizendo: tu distingues os meus atos. Tu observas aquilo que é bom e aquilo que é ruim ou aquilo que é mal. Tu, Senhor, é capaz de distinguir todas essas coisas. Final do verso 3, ele diz: conheces todos os meus caminhos. É que ele observa cada passo que nós damos, cada passo correto ou cada passo errado. Ele está familiarizado com tudo o que faço, nada escondo dele. Nada surpreende a Deus como se ele fizesse assim lá de cima: nossa. Nada te surpreende, ó Deus, nem tampouco nada é mal interpretado por ti. Os nossos caminhos podem ser habituais ou acidentais, declarados ou secretos, mas com todos eles o Senhor está totalmente familiarizado. Tu conheces absolutamente todos. Verso número 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. A palavra ainda não falada é completamente conhecida do Senhor, cada uma delas. Todas as palavras lhe são conhecidas. É como se o salmista estivesse aqui dizendo mais ou menos o seguinte: eu não consigo dizer uma palavra sequer, por mais secreta, obscura ou sutil que elas sejam, sem que tu saibas qual é, por quê e com qual motivação tal palavra foi proferida. João Calvino disse uma coisa comentando esse salmo que é um brinco, que é uma coisa impressionante. Me permita abrir aspas para ele. Ele disse o seguinte, escute, ele disse assim: a ideia que deve ser transmitida, no verso número 4 aqui, é a de que, embora a língua seja o indicador do pensamento do homem, sendo seu grande meio de comunicação, a língua sendo nosso grande meio de comunicação, Deus, que conhece o coração, não depende de palavras para compreender. Porque antes mesmo de qualquer palavra e de qualquer concordância verbal que haja na minha frase, Ele já compreende, mesmo quando as palavras muitas vezes vão embaralhadas. Meus irmãos, isso é uma das coisas mais belas que esse salmo pode nos apresentar. Porque tem hora, é ou não é, dona Helena, que a gente nem consegue falar. Tem hora, né, Giovana, que a gente não consegue nem formular uma frase. Mas bendito seja Deus, que mesmo quando não usamos o meio de comunicação que Ele nos deu, o meio de comunicação interno comunica ao Deus eterno o que se passa dentro de cada um de nós. Ele nos conhece. E é por isso que Ele sabe cuidar de cada um de nós da melhor maneira possível. Certa vez, um homem chamado Matthew Henry disse o seguinte: para Deus, pensamentos são palavras. Para Deus, pensamentos são palavras. Então, o que Ele diz? Maravilhoso demais. É o que, Senhor? Maravilhoso demais para mim. É o teu conhecimento, Senhor. Maravilhoso demais para mim é o teu conhecimento. Segunda coisa que é maravilhoso demais para o salmista: maravilhoso demais para mim é a tua presença. Se não, veja, eu estou no verso 5, ele diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim impões a mão. Aqui há uma imperceptível transição do atributo da onisciência para o atributo da onipresença.
como aqui é interessante, porque aqui é como se nós estivéssemos cercados por um exército que nos rodeou completamente. Você foi sitiado, rodeado. Nós estamos cercados, segundo o salmista aqui, pelo Senhor. E Ele nos cerca onde quer que nós estejamos. Nós não podemos nos virar para tentar escapar dele, pois ele está também atrás de nós. Nós não podemos seguir à frente e deixá-lo, porque ele está na frente de cada um de nós. Quando você sabe muito bem disso, quando nós achamos um caminho bloqueado, o que é que você faz? Você dá a meia volta e vai embora. Só que com Deus não tem como fazer isso. Davi se achou cercado por todos os lados. Ele não apenas, Deus, contempla a minha vida. Ele nos cerca ao longo de toda a nossa vida. Mas olha que coisa interessante. Eu não encontrei essa definição. Eu não encontrei esse significado. Busquei, mas não achei. Mas tem um teólogo chamado Warren Wiersbe. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o termo traduzido por cercar, eu acredito que ele fez por inferência aqui, mas ele disse que o significado da palavra cercar, essa do verso número 5, ele disse que significa guardar um objeto valioso. O argumento então dele seria, Deus nos guarda como seus objetos valiosos. Portanto, nós seríamos, de acordo com Warren, nós somos guardados, ou nós somos, guardados como valiosos objetos de Deus. Caros irmãos, se o nosso amigo aqui tiver certo, essa é também uma das coisas mais lindas que esse texto está nos dizendo. Não porque você é valioso em si mesmo e você se acha, é porque Deus, o tornando seu, torna valioso a Ele. De modo que Ele morreu para nos dar vida. Fez com que eu e você realmente tivéssemos essa experiência maravilhosa de ter Ele guardando-nos, salvando-nos, guiando-nos. Se Ele tiver certo aqui, nós podemos entender que ao dizer cercar, Deus ao longo de toda a nossa vida, guarda-nos como seus objetos valiosos. É por isso que ninguém pode nos arrancar de suas mãos, lembra? Absolutamente ninguém pode nos arrancar das mãos do Deus eterno. Mas veja, para não imaginarmos que a presença que nos cerca está distante de nós, preste bem atenção, olha o que ele diz no final do verso 5. É como uma cerca de fazenda, lembra? Cerca de fazenda como é? Pensa numa fazenda grande. E quando você vai para a extremidade da fazenda, você vai perceber que ela tem cercas. Não como cerca de uma fazenda que muitas vezes está longe, muitas vezes da gente. Mas veja o que ele acrescenta para deixar bem claro como é esse cuidado, esse cercar de Deus. Ele diz assim, ó, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. A imagem aqui é a de um prisioneiro andando, rodeado por uma guarda e agarrado por um soldado. Percebe a profundidade disso? Um prisioneiro andando rodeado por uma guarda e agarrado por um soldado. O que ele está tentando nos dizer com isso? É que Deus está muito próximo de nós. Deus está muito próximo de nós. Nós estamos inteiramente sob seu poder. E deste poder nunca vamos escapar. Portanto, uma das coisas lindas que a gente pode dizer aqui para Deus é: Senhor, eu sou o teu prisioneiro e eu, graças a ti, eu não tenho como me afastar de ti. Por quê? Porque puseste sobre mim a tua mão. Sou o teu prisioneiro e nunca escaparei, bendito sejas,
por ser eu teu prisioneiro. Tu pusestes a mão sobre mim, para quê? Para me controlar, para me guiar, para me orientar, para me sustentar, para me proteger, para me restaurar. Puseste sobre mim a tua mão, para quê? Para o meu crescimento, para o meu andar, para corrigir as minhas falhas, para me assistir nas minhas aflições, para me assistir no meu desespero. Eu sou alguém, Senhor, cuja vida está sob tuas mãos. E quer saber, não existiria mãos melhores para que a nossa vida pudesse estar. Como devemos responder a tudo isso que Davi está argumentando e levantando aqui? A resposta está no verso número 6 e é o nosso último ponto. Maravilhoso demais para mim tudo isso, porque isso evidencia a minha pequenez, evidencia a minha finitude, evidencia como eu sou pequeno. Nós já vimos que Davi respondeu de duas formas. Primeiro, que o que é maravilhoso demais para ele é o conhecimento que Deus tem de nós mesmos. Segundo, é a presença de Deus marcante ao longo de toda a minha existência. E em terceiro lugar, tudo isso que ele acaba de falar evidencia a pequenez de Davi. Se não, veja, estou no verso 6, ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Aqui nós temos uma espécie de sumário que a tudo abrange a expressão tal conhecimento. Tal conhecimento aqui é o que foi descrito nos versículos anteriores. Tudo o que ele disse nos versículos anteriores é algo maravilhoso demais para Davi. Algo maravilhoso para que ele possa compreender. Ele é chamado aqui conhecimento maravilhoso, e essa palavra, ela era utilizada, era uma expressão hebraica que regularmente ela era utilizada, denotando ações que por sua própria natureza, elas estão além da capacidade humana de assimilação. Tanto é que a NVI, que é a Nova Versão Internacional, ela também traduz nessa mesma linha. Ela diz feitos maravilhosos, feitos que estão além da capacidade humana de discernir, de aprender. Então é como se o salmista estivesse mais ou menos dizendo o seguinte: Senhor, eu estou assombrado. Senhor, esse conhecimento não apenas supera a minha compreensão, mas ela também supera a minha imaginação. O conhecimento de quem és é superior a toda a compreensão humana. Porque veja, presta atenção. Como alguém disse certa vez, o olho de Deus, no mesmo instante, investiga todas as obras da sua imensurável criação. Ele observa não somente o complicado sistema desse universo, como também o mais leve movimento do mais microscópico inseto que já existiu na face dessa terra. Com um olhar, Deus examina o passado, o presente e futuro, e uma eternidade passada, uma eternidade futura estão no mesmo momento diante dos seus olhos, e com estes olhos eternos, Ele examina o infinito. Está dando um tilt na mente, porque isso é assombroso, espantoso e admirável demais para o salmista. Logo, não nos surpreende que o Deus glorioso, majestoso, infinito, eterno, todo-poderoso, como ele está sendo descrito aqui por Davi, esteja muito acima de todo o conhecimento que nós podemos obter dele. Mas deve ser assim mesmo. E quando eu penso nessas coisas, eu lembro de uma ocasião em que certa vez um professor fez uma pergunta a um aluno com o intuito realmente de mexer com a fé daquele aluno. Conta a história que o professor disse assim: você acredita mesmo que Deus tem poder para fazer todas as coisas? Que Deus é todo poderoso? Aquele menino disse: eu acredito, a Bíblia diz que Deus é todo poderoso. Aí ele disse assim: mas Deus pode criar uma pedra que Ele mesmo não possa levantar? Ou Deus pode criar uma coisa, ou uma pessoa, ou alguém superior a Ele? Aquele menino coçou a cabeça, ficou preocupado e disse assim: bom, eu acredito que não. Então o professor disse: então Deus não é todo poderoso. Então Deus não é o que diz ser. Óbvio que Deus é o que diz ser. Óbvio que Deus é todo poderoso. E o argumento que poderia ser
para arrazoar a ideia de que Deus não é todo-poderoso, é exatamente o argumento que é utilizado para dizer que Deus é todo-poderoso. Porque se algo pode ir além dele, logo Deus deixa de ser Deus. Ele é o máximo. Ele é aquele que ninguém vai além. Ele é aquele que não pode expandir mais. E isso faz com que ele seja o que é. Deus. Portanto, deve ser assim necessariamente, uma vez que nós somos pobres seres, extremamente limitados, finitos. Ele é o Criador, nós somos criaturas, e mesmo na ponta dos pés, nós não conseguimos alcançar nem mesmo o baixo degrau do trono do Deus eterno. E algumas pessoas dizem assim, o fato de Deus não poder certas coisas, parece que a gente acaba questionando Deus por essas questões. Pelo contrário, é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o louvamos. É uma tolice avaliar o conhecimento de Deus com base no nosso próprio conhecimento, quando Ele se eleva muito acima de nós. É uma presunção enorme de nossa parte, visto que a pessoa de Deus não possui limites nem tampouco medidas, enquanto o nosso conhecimento sim possui limites e medidas. Nunca esqueça, você é finito tentando entender o infinito. Você é limitado tentando entender o ilimitado. Você é a criatura tentando entender o Criador. Portanto, é óbvio que haverá limitações. E tem que ser assim mesmo, porque chega uma hora, como disse o teólogo Franklin Ferreira, em que nós, quando não alcançamos mais, o que nos resta apenas é adorá-lo, por ser o que é. Assim, o que é que o salmista faz? Ele entende que só podia contemplar a amplitude desse conhecimento de Deus, com o que eu vou chamar aqui de ignorância consciente. Ele só era capaz de contemplar a amplitude do conhecimento de Deus com ignorância consciente. Ele está consciente de sua ignorância. Ele está consciente da sua limitação. E eu espero que nós possamos lembrar dessas questões. Eu espero que nós possamos entender essa grande verdade, porque nós veremos uma grande parte de Deus quando ouvirmos incompreensível e nos vimos a nós mesmos engolidos pelos pensamentos sobre as suas perfeições e nos virmos forçados a cair em admiração por Deus, como aqui faz o salmista. Senhor, é maravilhoso demais. A minha cachola, a minha caixa não aguenta. Eu tenho limitações. Essas limitações me levam a adorar-te. Porque tu é muito além, ou tu vai muito além do que a minha cabeça alcança. Portanto, em face de tão elevado conhecimento de Deus, o ser humano só pode humildemente reconhecer a sua pequenez e limitação de entendimento. E eu entendo que realmente só podemos conhecer a Deus porque Ele se revela a nós, mas nós não podemos conhecê-lo exaustivamente. E isso cada vez mais o torna, ou melhor, o faz ser o que é, e nós sermos quem somos. Ele Deus, nós homens. Ele Criador, nós criaturas. Ele infinito, nós seres finitos. Ele ilimitado, nós seres limitados. Ele grande, nós somos pequenos. Meus irmãos, me permita convidar você a essa passagem aqui de Marcos 16. Eu queria concluir baseando-me nessa passagem de Marcos 16. Marcos 16, 9 a 11. A cena aqui está posta. Jesus havia morrido. Foi uma morte dura, dura pela crueldade, como ela aconteceu. Mas também foi uma morte dura
por conta da morte da esperança dos discípulos. A morte de Jesus foi a morte da esperança dos discípulos, e por isso que ela foi dura também. Aqui em Marcos capítulo número 16, verso número 9 a 11, nós temos Jesus no túmulo, ou pelo menos tínhamos Jesus no túmulo. Toda esperança tinha ido embora. Porém, ao terceiro dia, diz o santo texto, Marcos capítulo 16, verso 9, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros, quem foram os companheiros de Jesus? Os discípulos. Maria Madalena escuta a notícia, corre para falar aos companheiros de Jesus, que se achavam como? Olha o que diz aí no texto, verso de número 10, final do verso 10, como é que eles estavam? Se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Os discípulos estão diante de uma situação por demais complexa, ou por que não dizer a situação mais complexa da vida deles. Há, por parte dos discípulos, apesar de Cristo ter falado, há uma incompreensão no que tange a morte de Jesus. Há uma incompreensão no que tange a questões complexas da vida. Eles estavam enxergando toda aquela cena, desde a sexta até o domingo, eles estavam enxergando tudo aquilo como um grande desastre. E como todo grande desastre, como toda situação dramática na vida de qualquer ser humano que já passou por essa terra, nos leva a exatamente isso aqui. Eles estavam tristes e chorando, e é exatamente assim que muitas vezes nós nos sentimos quando atravessamos dramas da vida, situações trágicas na trajetória. No entanto, Jesus ressurge dos mortos. Os discípulos não acreditam, não é isso que diz o verso 11? Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eles não acreditaram, porque eles viram com os próprios olhos que a terra há de comer a trágica morte do Redentor. Eles não acreditaram que ele estava vivo, mas era a mais pura verdade, ele ressuscitou. Ok, agora a pergunta que surge é, o que tudo isso tem a ver com o Salmo 139, versículo de número 1 a 6? E eu quero resumir tudo isso em basicamente uma frase para você. É dizer para mim e para você, à luz do Salmo 139, verso 1 a 6, e de Marcos capítulo 16, verso 9 a 11, que a nossa vida é conduzida por aquele que transformou uma aparente tragédia na maior bênção de todos os tempos. O que isso tem a dizer a você e a mim? É que Deus é tão extraordinário, que Deus é tão fantástico, que Deus é tão impressionante, que é capaz de transformar tragédias ou situações dramáticas em grandes bênçãos para a vida nossa. A nossa vida é conduzida por esse Deus que sabe absolutamente tudo. E quando acontece um acidente de percurso, este acidente foi tão somente para mim e para você. Na ótica divina, na ótica celeste, tudo continua transcorrendo da maneira
como Ele assim estabeleceu. E que isso traga-nos um conforto indescritível para tudo o que ainda haveremos de viver aqui embaixo. Porque Ele me cerca, porque Ele sabe, porque Ele me examina detalhadamente, porque Ele sabe cada passo que dou. O que me resta dizer é que tudo isso é maravilhoso demais para mim. E o que me resta dizer é que a atitude mais sensata que eu possa ter numa ocasião como esta, à luz de todas essas coisas, é confiar minha vida àquele que sobre mim pôs a mão e dizer-te: sou teu prisioneiro e dessa prisão nunca desejo sair. Baixe sua cabeça e agradeça ao Senhor que fez com que a prisão que Ele trouxe para a sua vida na verdade é o grande deleite da sua alma. Deus bendito.